Saudação, gente bonita, Mata Atlântica de Ouro Preto, 8 horas da manhã. Mestre Leider aqui falando. Leider, explica melhor esse lance da Eurásia versus o Ocidente, a estratégia eurasiana para derrotar a civilização ocidental. Eu explico sim, com prazer, vamos tentar. Muito bem, não é difícil entender. A tese que nós defendemos é que existe uma triangulação muito bem orquestrada e planejada entre o Irã, a Federação e a República Popular da China. Tem outros agentes acessórios, mas essencialmente a trinca de ferro é essa. Vamos começar pelo Irã, que é o eixo. O Irã tem um sistema político interessante, de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e revolucionário. Quem manda mais na prática é o revolucionário, comandado pelo Ayatollah Supremo, no caso Ali Khamenei. Mas o executivo também tem poder. O executivo é comandado pelo presidente Massoud Pezeshkian. Ele pertence a 2 etnias ao mesmo tempo, Azeri e Kurda, etnias do noroeste iraniano. Ok. Olha a inteligência orquestrada pelos iranianos. O Ayatollah Supremo, Ali Khamenei, ele não é líder somente do Irã. Ele é o líder de todos os xiitas do mundo, certo? São bem mais de 100 milhões de pessoas. No Irã, no Azerbaijão, no Iraque, na Síria, no Líbano e no Iêmen, principalmente. Mas em vários outros países, a chamada crescente xiita e outras regiões do mundo. Ok. O líder supremo, Ali Khamenei, usa os proxies xiitas para travar a guerra contra o Estado ilegítimo e os Estados Unidos, de maneira indireta. Os Houthis, por exemplo, mantêm a segurança no Golfo de Aden. Eles estão atacando até porta-aviões dos Estados Unidos e infligindo severos danos. Então eles mantêm os porta-aviões dos Estados Unidos afastados do Indo-Pacífico, simplesmente afundando eles e impedindo navios cargueiros destinados a desde o e de propriedade de Israel de navegar pelo Indo-Pacífico. Um prejuízo devastador para o Estado ilegítimo e para qualquer um que queira se aliar a eles. Para esse uso dos Houthis. E eventualmente os Houthis também, que agora têm acesso a mísseis hipersônicos. Incrível, né? Estava passando fome até 1 ano atrás, não tinha trigo para comer, e agora tem mísseis hipersônicos, mísseis cruzeiros de médio alcance que alcançam Tel Aviv, o porto de Haifa. Traduzindo, gente, é óbvio que não é deles, é material russo que chega até lá através do Irã. Mas enfim, tem os Houthis. No norte, o grupo do Líbano, que tem a ver com rebolar, desce a borracha cada vez mais intensamente, mais fortemente em alvos do Estado ilegítimo. Aí uma análise rasteira fala, mas Beirute está sendo bombardeada. Gente, é o jeito que o Estado ilegítimo luta desde sempre. É o jeito que o medo permite que eles lutem, ataques aéreos. Estão atacando Beirute, sim, e outros alvos, mas só pelo ar. Eles não têm coragem de entrar por terra. Na verdade, quem está entrando por terra no território do outro é o grupo do Líbano, que praticamente já tomou todo o norte da Galileia e das colinas de Golã e está invadindo para o sul desses territórios. Está avançando. E está bombardeando Haifa, inclusive. Certo? E agora também alvos em Tel Aviv. Em todo o Estado ilegítimo. As notícias de perdas do antigo Irgun, né, que se foi legalizado em força de autodefesa de Israel,
são cada vez maiores e parecem ser cada vez mais devastadoras. Se vocês procurar nas entrelinhas, vocês verão duas coisas, que as forças do Estado Legítimo estão entrando em colapso e estão sofrendo perdas cada vez mais devastadoras. Eles lutam com o tempo. Você sabe que a economia israelense e a economia de quem sustenta o país ilegítimo não aguenta muito tempo. Então eles estão lutando a guerra de desgaste, né? Eles são muito corajosos quando estão bombardeando a casa dos outros. Mas quando a bomba, isso aqui é bomba, chega na casa deles, eles colocam o rabinho entre as pernas e saem correndo. Então, e tem também a resistência iraquiana, que muito eventualmente, na verdade de maneira regular já, ataca alvos no Estado Ilegítimo. Então, o Ali Khamenei, na prática, é o senhor da guerra e usa proxies. A postura dele, a Síria também, né? A postura dele é clara, incisiva e forte. Por outro lado, Massoud Pezeshkian, ele parece pusilânime. Ele fala em negociar, fala em ouvir o outro lado. Traduzindo, ele enrola. Ele faz a conversa fiada. Os ocidentais muito burros, tadinhos, né? Nossa, ó. O problema não é o Irã, o problema é o Ayatollah. Massoud é um cara que dá para conversar e não sei o que, não sei o que. Então, ele faz o papel de policial bonzinho. Ali Khamenei é o policial malvado. Massoud Pezeshkian é o policial bonzinho. Ah, não sei o que, não, vamos conversar, senta aqui, vamos conversar. Aquele meme do urso, não sei se vocês já viram. Senta aqui, vamos conversar. Enquanto isso, ele está ganhando tempo, que é o que ele precisa para o Irã e para a estratégia do Ali Khamenei, ganhar tempo. Que o tempo está a favor deles, o Irã está bem, a economia iraniana vai bem, a ciência iraniana vai bem, a engenharia iraniana vai bem, os militares iranianos vão bem, eles estão fazendo um expurgo, estão limpando, né, o país dos traidores de sempre, dos rongueiros, né, dos bloqueístas, estão limpando. Estão organizando internamente, preparando o país para uma guerra longa. Eu errei quando disse que seria rápido. Rápido custaria muitas vidas. Muita dor e sofrimento. Os asiáticos preferem evitar. Talvez ser longa, desgastante. E eles estão usando uma estratégia parecida com a russa. O que a Rússia está fazendo? Ao invés de deixar a OTAN lutar em território russo, está lutando em território ucraniano. É lá que a Rússia está esmagando eles. Então o que o Irã faz? Espera aí só um momento. O Irã, na prática, está empurrando a guerra para o oeste. Para perto do Estado Ilegítimo. Não para o próprio território. Já tiveram as fábricas acertadas, mas não a refinaria. É importante manter a estrutura econômica, a infraestrutura econômica. Certo? E não se sabe se era uma fábrica ou se era só um depósito. O Irã, evidentemente, não confirma. Né? Todas as questões, era uma fábrica, isso é especulação. Lembra de um suposto ataque israelense ao Irã, que destruiu uma refinaria e mostraram a foto que depois descobri que não tinha nada a ver. Era de fato uma refinaria, mas tinha sido incendiada meses antes por causa de um acidente, refinarias explodem, e que atingiu um prédio numa cidade iraniana, que não sei o que, era um depósito de pólvora, e a gente descobriu que o que aconteceu foi que o drone foi derrubado, e ao cair de fato ele atravessou o telhado e destruiu o depósito de pólvora, ou seja, foi um ataque inócuo que o Irã deteve. Então, o Irã tem uma estratégia muito inteligente, que é o Pezeshkian enrolando e ganhando tempo, enquanto o Ali Khamenei usando proxy para descer a borracha, para descer a lenha sem dó e sem misericórdia. Estratégia ótima. Onde entra a China e a Rússia? Enquanto os Estados Unidos são ocupados com o Irã, e é por isso que o líder supremo tem aumentado os ataques para forçar os Estados Unidos. Porque se ele aumenta os ataques, ele aumenta o desespero de Israel. Israel aciona a AIPAC, né, que é quem manda nos Estados Unidos. A AIPAC pressiona os congressistas, que pressiona o Trump,
que já não gosta do Irã, porque tem medo, inclusive, tem uma fátua contra ele, pelo que ele fez com o Qasem Soleimani. Então, o Trump já não gosta do Irã, falou, vamos partir para cima do Irã, o Irã tem que ser destruído, o Irã é do mal. E, bom, se força todo mundo a ficar nervoso com o Irã. Enquanto está todo mundo nervoso com o Irã, a China está se preparando em Taiwan. Já tem 600 bombas atômicas, já tem a maior marinha do mundo. O maior exército do mundo, de longe, está cada vez mais bem preparado. As forças aeroespaciais chinesas estão cada vez mais prontas para o combate, cada vez mais poderosas. Não só mísseis hipersônicos, eles têm drones hipersônicos. O J-20 é um avião muito superior ao F-35. Então, os chineses estão se tornando cada vez mais superiores em terra, água, ar e espaço. Certo? Enquanto os Estados Unidos, bom, né? Não preciso nem dizer. Enfim. E a Rússia, bom, enquanto os Estados Unidos fica perdendo tempo no Oriente Médio, a Rússia termina de fazer o serviço no leste europeu, que é desgastar a OTAN até o último grama de pólvora, até o último coturno capaz de ir para o combate. Certo? A Rússia trava o combate longe do território russo. Repara, gente, é aquilo que eu já disse outras vezes. Faz mais ou menos quase um ano que a Rússia não conquista basicamente nada na Ucrânia. É uma vilinha aqui, outra vilinha acolá. Faz os caldeirões, mas nunca fecha. Por quê? Porque a estratégia não é conquistar território. O território vai ser conquistado de uma vez, quando da rendição incondicional. A estratégia é desviver neonazis. A estratégia é fazer eles gastarem munição, fazer eles gastarem armas. A estratégia é o desgaste. Eles não estão lá para conquistar território. Repito, o território vai ser conquistado de uma vez, com a rendição incondicional. Então, enquanto os Estados Unidos e o Trump estão distraídos com o Irã, a Rússia está fazendo o serviço dela e a China está fazendo o serviço dela. Mas como é que o Irã não se lasca nessa estratégia? Simplesmente porque uma coisa é o Trump e os malucos dele quererem fazer a guerra com o Irã. Isso é uma coisa. Outra é eles serem capazes disso. Certo? Outra é eles darem conta disso. Não dão. Não dão. Não dão conta. Não tem arma, não tem munição. Não tem mão de obra. Não tem tecnologia. Não tem meios. Os porta-aviões agora podem ser fundados pelos houthis ou pelos persas. Inclusive eles falou que vão retirar todos os porta-aviões e vão mandar um destroyer. Nossa Senhora. Que medo, né? Que medo. É como se eu tivesse um trator de esteira. Falou, não. Agora a minha estratégia de guerra vai ser tirar o trator de esteira e colocar um tratorzinho convencional de 40 HP. Vai ser assim que eu vou fazer. Trema mortais. Quer dizer, fanfarronice. Certo? Então, o Irã conta com o fato de que se desgastar os Estados Unidos e forçar eles a lutar no Estado ilegítimo, o Estado ilegítimo vai ser destruído. Ameace eles com bastante clareza, deixe muito claro dos danos terríveis que eles vão sofrer se atacar o Irã a partir de certo ponto, e eles terão medo, cara. Os americanos têm medo. Eles nunca enfrentam diretamente. A estratégia do Irã é lutar com uma potência. Os Estados Unidos nunca enfrentam diretamente uma potência. O que foi a Guerra Fria? Na Guerra Fria, os Estados Unidos enfrentaram a União Soviética quando? Nunca. Não enfrentaram, cara. Não enfrentaram em momento algum. Enfrentaram indiretamente. Diretamente eles nunca tiveram coragem. Certo, a Guerra da Coreia. Chegaram a enfrentar a China diretamente? Não. Não. Eles não têm coragem de enfrentar a China diretamente. Nem de enfrentar a Rússia diretamente, nem tem meios, nem tem como. O que o Irã precisa fazer é o truque dos pavões. Abrir as penas, parecer maior e enfrentar. Se o Irã parecer uma potência, e cada vez mais o Irã parece uma potência, mísseis hipersônicos, os boatos que já têm armas nucleares são cada vez mais fortes,
submarinos cada vez mais capazes, certo? Então, o Irã parecendo uma potência militar capaz de derrotar eles no Oriente Médio, os Estados Unidos não vão ter coragem de enfrentá-los diretamente. Então, tudo que o Irã precisa fazer é deixar claro que tem amigos fortes, que os amigos estão com ele, já está acontecendo, e mostrar que tem um líder capaz de descer o borracho sempre que necessário. Esse é o Ali Khamenei. Ao mesmo tempo que deixa uma porta aberta para a paz. Como Massoud Pezeshkian, essa porta está aberta com uma estrada que não leva a lugar nenhum. E essa é uma ótima estratégia. E, bom, o Ocidente não são só os Estados Unidos, né? O Canadá. Canadá é uma piada, né? Canadá é uma piada. O Canadá está preocupado em impor soldados trans nas Forças Armadas ucranianas. Igualitário, né? Por isso que tem cada vez mais mulheres, inclusive grávidas, lutando do lado dos ucranianos. Agradeço aos canadenses. O Canadá é uma piada. A Austrália é outra. E a Europa? A Europa, o Macron, como eu venho dizendo há tempo, é o único inteligente daqueles líderes. Está se afastando cada vez mais. Inclusive está sugerindo que a Europa saia da OTAN, deixe de depender dos Estados Unidos, como eu mesmo havia previsto, né? Muita gente me ridicularizou, inclusive. Pois é, né? A esquerda ganhou as eleições. Ganhou. Tanto é que o Macron está governando mais forte do que antes. A esquerda fez um mau número de deputados, que é muito diferente de ganhar no sistema parlamentarista, né? Então, gente, nossa, essas mangas são deliciosas. Uau! Nossa, meu estômago até roncou. Já porque eu tô com fome. Bom, de toda forma, o salsicha de fígado, a Alemanha, né? Teve que convocar eleições antecipadas, depois de mais uma derrota em eleições regionais. Depois de o ministro do FDP das Finanças se recusar a endividar ainda mais a Alemanha para ajudar a Ucrânia, ele demitiu o ministro, né? Porque ele quer sacrificar ainda mais os alemães para ajudar os Estados Unidos. Só que teve consequência isso. O FDP ameaçou sair do governo e, para não ser deposto, ele teve que convocar a eleição antecipada, onde ele vai ser massacrado. O Partido Verde, ao que tudo indica, vai deixar de existir, né? As lideranças do verdismo mungueiro alemão destruíram a economia do país sob pretextos ambientais, né? A Annalena Baerbock chegou a dizer que se foda-se os alemães. Ela estava preocupada em impedir o aquecimento global e combater a Rússia. Ela não estava preocupada com os cidadãos alemães ou os empregos. Quer dizer, como é que um político fala isso? Eu acho que o Olaf Scholz acreditou que o apoio dos Estados Unidos bastava para manter o governo. Acabou de descobrir que não. E aí ele vem com essa de conversar com a Rússia. Só que a Rússia já está escaldada por Minsk I e Minsk II, quando foi traída pelos europeus. E sabe que a Alemanha não manda nada. A Alemanha é só um capacho dos Estados Unidos. O que adianta conversar com um capacho? É igual conversar com um porco. Você tem que conversar com um dono de porco, não com um porco. Então a Rússia não tem conversa. Já deixa claro também que não tem conversa. Não com a Alemanha, né? Ainda mais o Olaf Scholz, que agora é um pato manco. Fim de mandato e que está há poucos meses sofreu uma derrota avassaladora nas eleições. Vai ganhar o que conversando com um idiota desse? Então não tem conversa. O Olaf Scholz percebeu tarde demais o que estava acontecendo. Ele tem uma cara de tonto, né, de pervertido ao mesmo tempo, que entrega, enfim. Seja como for, a estratégia eurasiana é essa. E Reino Unido? Cara, Reino Unido nem existe mais. Reino Unido tem a mesma importância que Bélgica, Holanda, Áustria, ou seja, nenhuma. Então, é isso.
As potências eurasianas se uniram para derrotar o Ocidente. Leide, você não falou da Índia. Bom, a Índia é outro caso. E eu não tenho mais para falar sobre isso. Fala outra ocasião. Curta, compartilhe, nos siga e tenha um ótimo sábado. Até mais, gente. Fui.